Olá, amigos do basquete. Estamos de volta com as nossas atividades do canal YouTube do Vivo Basquetebol, trazendo para vocês aulas que serão ministradas não só por mim, mas também por convidados muito especiais, e cujo objetivo é levar a vocês um conhecimento maior sobre o esporte, sobre, enfim, atividade física de uma maneira geral e especificamente também, em muitas ocasiões, sobre o nosso basquetebol. E hoje a gente vai começar essas aulas falando de um tema que é o tema do esporte, onde nós vamos falar um pouquinho sobre definições, características e classificações dos esportes. Então, vamos lá. Então, esse é o nosso tema, esporte, definição, caracterização e classificação. E aí, eu já trago para vocês duas definições que abordam a questão da atividade física e do esporte como uma parte importante dessa atividade física. Então, a gente pode entender a atividade física como qualquer movimento corporal que exige um mínimo de esforço e que resulta em gasto energético maior que os níveis de repouso. Se nós pensarmos que o esporte ele agrega todas essas condições, evidentemente que nós vamos concordar que o esporte é uma atividade física, só que a gente vai ver na próxima definição uma atividade física baseada em outras características. Então, aqui a gente pode ver situações, por exemplo, de patinação, de jardinagem, uma caminhada no parque, uma pessoa passeando aqui de bicicleta e até lavando o carro. Tudo isso, né, se nós desvincularmos o termo atividade física da nossa concepção, nós como profissionais de educação física e do esporte, nós vamos ver que todas essas situações, elas fazem parte dessa definição. Ou seja, você lavar o seu carro, você está fazendo uma atividade física. E aí, como eu disse, o esporte, como parte, né, desse grande guarda-chuva, ele tem algumas características que são importantes de serem consideradas. Então, de acordo com essa definição do Barbante, o esporte é uma atividade competitiva, institucionalizada, que envolve esforço físico vigoroso ou uso de habilidades motoras complexas. E tudo isso também é muito mediado pela questão da motivação, né? Que pode ser uma motivação intrínseca e extrínseca. Então, se a gente fizer uma breve comparação, vamos pegar aqui essa foto da patinação, né? Nós temos no slide anterior a mesma atividade, a patinação. A grande diferença é que aqui a patinação está sendo feita de uma maneira bastante livre, bastante tranquila, onde as pessoas procuram basicamente o bem-estar, procuram a diversão. E aqui nessa foto nós temos a patinação como um esporte regrado, um esporte altamente competitivo e que exige dos seus participantes um preparo muito grande, um treinamento muito específico. Ok? Em relação à origem do esporte, como nós conhecemos o nosso esporte dentro da definição que foi dada anteriormente, o esporte ele surge como atividade institucionalizada na Inglaterra no início do século XIX, como forma de lazer dos operários britânicos que, antes do surgimento dessas atividades, somente realizavam exercícios ginásticos, exercícios calistênicos. E aí surgem os esportes mais populares da época, como o cricket, o rugby, o hóquei e o futebol. Depois desses 4 esportes, surgem o boxe, a esgrima, a natação, cross-country e canoagem. Já no Brasil, existem registros de atividades equestres em meados do século XIX, muito em função, né, da colonização portuguesa e da presença do Império Português, que dava uma importância muito grande para essas atividades equestres. Os registros mostram que os primeiros esportes praticados aqui no país foram o turf e o remo. Inclusive, o remo, tanto em mar quanto em rio, ele é responsável pela criação e pela fundação de muitos clubes no final do século XIX.
Então, a maioria desses clubes eram voltados às provas aquáticas, como o remo e canoagem. E aqui a gente pode citar exemplos como o Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama no Rio, Clube de Regatas Tietê, Clube de Regatas Santista aqui em São Paulo. E em São Paulo, especificamente, o Rio Tietê ele foi fundamental para o desenvolvimento do esporte, porque as margens do Rio Tietê foram criados vários clubes, né? Como o Tietê, como eu já falei, a Espéria, o Esporte Clube Sírio, o Corinthians, né? A Portuguesa de Desportos e outros clubes de importância que, no início, davam uma importância muito grande para essa questão do remo. O futebol chega em 1894, em 96 o basquete, em 1915 o vôlei e no início da década de 30 o handebol, só para citar alguns dos esportes mais praticados no nosso país. E aí a gente pode discutir um pouquinho a definição dos esportes de acordo com suas finalidades, né? Então nós temos aqui, eu trago para vocês 4 finalidades, que é o esporte inclusivo, né, que hoje é bastante difundido, a importância muito grande da inclusão através do esporte, através dos projetos sociais, através de associações que cuidam, né, de levar o esporte a pessoas que às vezes não têm a possibilidade de frequentar os clubes e, inclusive, né, o esporte praticado, né, por pessoas portadoras de deficiência, que também a gente pode considerar como esporte de rendimento, que hoje, né, o esporte paralímpico, por exemplo, ele tem uma importância muito grande no cenário mundial. Nós temos o esporte recreativo, que apesar de ser de ter todas aquelas características de competição, né, de regra, ele visa muito mais, né, o lazer, muito mais a diversão do que propriamente o rendimento, como é o caso do esporte de rendimento que a gente vê aqui nessa última linha. E, evidentemente, nós temos também o esporte de base, que é o esporte que cuida da formação dos nossos futuros atletas. Uma outra forma de definir também é a partir dos setores da sociedade. Então, nós temos o esporte comunitário, o esporte estudantil, universitário, militar, profissional e portadores de deficiência. Importante citar aqui que não existe diferença na prática do esporte como atividade em função dessa classificação, né? O que existe é simplesmente uma diferença em função desses setores. Então, o esporte estudantil ele não é diferente do esporte praticado pelos militares, né? É o mesmo esporte. A única coisa que difere é o ambiente onde ele é praticado. E aí a gente percebe, né, nessa área de classificação que existem muitas classificações. É muito difícil a gente ter uma única classificação. Então, nós temos esportes terrestres, aquáticos, esportes na natureza, motorizados, os esportes radicais, que hoje ocupam, né, um espaço muito importante, principalmente relacionado com os mais jovens e em locais não tão, por exemplo, como o skate, que pode ser praticado em qualquer local, que não necessita necessariamente de uma grande estrutura. Aí a gente pode considerar quais são os critérios, alguns dos critérios que são adotados, né, para você identificar uma modalidade esportiva. O primeiro deles é o fator externo, ou seja, a aparência ou a forma. Então, por exemplo, o tênis é um esporte individual com bola. Esse mesmo tênis, quando analisado sob o ponto de vista de sua estrutura funcional e o desenvolvimento da mesma, ele pode ser considerado um esporte anaeróbio. Então, como eu disse anteriormente, os esportes podem ser classificados de muitas maneiras. Existe uma classificação que é muito comum, que é muito popular, que é muito utilizada nos meios, até nos meios profissionais, no nosso meio, né? E são os esportes individuais e esportes coletivos. Então, de uma maneira geral, a gente fala que o atletismo é esporte individual, que a natação é esporte individual, que o basquete é coletivo, mas eu acho que essa classificação, pura e simplesmente, ela não condiz muito
com a própria estrutura das modalidades esportivas. Então, um exemplo que eu dou no atletismo, né? Uma prova de revezamento, ela não é simplesmente uma prova individual. Ela é uma prova também coletiva. Ela pode também ser classificada como um esporte coletivo. Por quê? Porque ela exige o sincronismo de 4 atletas na corrida, na passagem do bastão e assim por diante. Ok? Essa classificação talvez fique mais clara em relação às modalidades coletivas, né? Como basquete, futebol, futsal, handball, polo aquático, rugby e assim por diante. Uma outra forma também que a gente pode entender, né, e classificar os esportes é a forma de se expressar o resultado ou avaliação do rendimento. Então, nós temos esportes que podem ser considerados objetivos, ou seja, o resultado independe da avaliação de terceiros, como é o caso do futebol, do basquete, tênis, lutas, natação, ou seja, no futebol, a bola passou a linha de canela ou de bicicleta, é gol, e ninguém vai ficar analisando, né, se, enfim, creditar aquele gol a forma como ele foi feito, e sim o fato da bola ter ultrapassado a linha, assim como é no basquete, no tênis, etc. Já os esportes cujo resultado depende da avaliação de terceiros são esportes que têm uma subjetividade muito grande. Por mais que se tenham códigos de pontuação, esses esportes eles dependem da avaliação, né, de um terceiro ou de juízes, como é o caso da ginástica artística, da ginástica rítmica, saltos ornamentais, patinação, onde o que é avaliado é a performance, né? Então, o resultado se dá em função de uma performance, de um desempenho, né, onde se analisam os movimentos, onde se analisam enfim, as coreografias e assim por diante. Aí vocês vão vendo com a variedade de possibilidades que nós temos de avaliar os esportes. Aí nós temos também, podemos considerar a partir do gasto energético. Então, nós temos os esportes predominantemente aeróbios, como as provas de velocidade no atletismo, no ciclismo, na natação e o levantamento de peso. E os esportes aeróbios, como as provas de fundo no atletismo, ciclismo e natação, e aqueles que nós podemos considerar que utilizam essas duas formas de gasto energético, né? Podemos chamar de esportes mistos, como as modalidades coletivas, por exemplo, o basquete, que é um esporte onde a condição anaeróbia é muito importante por conta da intensidade e da dinâmica do jogo, mas a condição aeróbia também é importante por conta da manutenção dessa condição, da capacidade de recuperação desses atletas e a capacidade de sustentar todos esses esforços durante um longo período de tempo. Muito bem. Uma outra forma de classificar, né, é a partir da ocupação do espaço adversário. Então, nós temos os esportes invasivos, novamente as modalidades coletivas, exceto o vôlei. Então, ocupação do espaço adversário significa uma equipe invadir fisicamente o espaço da equipe adversária. Por que não o vôlei? Porque, na verdade, o vôlei, o que invade é a bola e não o atleta. E os não invasivos, onde não existe nenhum contato, como natação, tênis de mesa e assim por diante. As lutas podem ser consideradas como esportes invasivos, porque você invade o espaço do adversário através de um contato físico mais forte para poder conseguir e obter o sucesso desejado. Aí a gente chega numa classificação, e uma classificação que eu gosto muito, né, que dá uma noção assim bastante ampla, que foi produzida por um autor, pelo Hernández Moreno, um autor espanhol, que classifica os esportes como esportes de oposição, operação, esportes praticados em espaço comum, em espaço separado e esportes com participação simultânea ou participação alternada dos atores. E o mais importante dessa classificação é que pode haver uma combinação entre todas essas características. Então, até vou mostrar para vocês aqui algumas coisas. Então, por exemplo, os esportes de oposição, eles podem, né, ser praticados
tanto em espaço separado como em espaço comum, e a participação dos atletas pode ser simultânea ou alternada. Eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos. Então, vamos lá. Um esporte de oposição, um espaço comum e participação simultânea são as lutas, né? Então, eles estão lá no tatame, estão no ringue e estão ocupando o mesmo espaço e participando ao mesmo tempo. Uma outra forma, por exemplo, o squash é um esporte onde os dois atletas estão no mesmo espaço, só que a participação é alternada. Cada um tem o seu momento de bater na bolinha e tentar obter o ponto. E aí nós temos os esportes de oposição, onde cada atleta ocupa um espaço e cada atleta tem o seu tempo para poder realizar a ação. Então, eu dou um exemplo aqui, o tênis individual e o badminton, onde cada um ocupa uma parte da quadra ou metade da quadra e as ações são feitas alternadamente. Eu acho isso muito interessante para a gente poder entender. E o que é mais interessante, né? Isso de maneira nenhuma não descaracteriza as outras classificações. Quer dizer, a gente pode montar um quadro, um guarda-chuva imenso, né? Pegar, por exemplo, a luta livre em termos de gasto energético, o que ela seria, né? Porque em termos de avaliação do resultado, o que seria? Seria um esporte objetivo, subjetivo? Então, o que é legal, eu acho, nessa questão da classificação dos esportes, é essa possibilidade de a gente misturar as coisas e dar a um determinado esporte uma série de características. Aí nós temos os esportes de cooperação. Então, vocês percebam que nos esportes de cooperação, quando a gente fala de participação dos atletas, a participação alternada ela não existe. Então, a gente vê aqui, por exemplo, esporte de cooperação realizado num espaço comum e participação simultânea é a patinação, a ginástica rítmica e o nado sincronizado. E, praticados em espaço separado, com participação simultânea, nós temos os revezamentos, que é aquele exemplo que eu dei do atletismo. Então, uma prova de revezamento no atletismo, né, ou uma prova de revezamento na natação, ela é feita em espaço separado, mas com uma participação simultânea dos atletas. E, por fim, nós temos os esportes de cooperação e oposição. Então, nós temos aqui o futebol e o polo aquático como esportes em espaço comum e participação simultânea. E aqui a gente poderia colocar praticamente todas as modalidades esportivas, né? Espaço comum com participação alternada, o squash em dupla, e o voleibol e o tênis em dupla como espaço separado e participação alternada dos atletas. Então, vocês percebam, né, como é complexa e, ao mesmo tempo, como é rica, né, essa questão da classificação dos esportes, e isso faz com que a gente simplesmente não os identifique como esporte individual ou esporte coletivo. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa entender todo o processo esportivo e, inclusive, né, é muito importante para a gente entender como os atletas em cada um desses esportes eles devam ser preparados e como, né, nós, como profissionais, podemos preparar as nossas estratégias em função dessas características. Então, nessa breve aula, era isso que eu queria passar para vocês. Deixo aqui meus contatos e espero que vocês divulguem, que vocês compartilhem, porque, como eu costumo dizer, conhecimento que não é compartilhado não é conhecimento. Então, eu quero agradecer a todos vocês por essa participação nessa aula, desejando a todos aí um bom trabalho e que nas próximas aulas a gente possa realmente trazer mais conhecimento. Um grande abraço a todos, muito obrigado e viva o basquetebol.